Fala, aprendiz, tudo tranquilo? Nesse conteúdo vamos conversar sobre como funciona a organização de um computador. Afinal, se estamos querendo entrar para a área de tecnologia, temos que entender como um computador funciona. O computador, como conhecemos atualmente, é um componente eletrônico e possui um objetivo que é realizar cálculos e processar informações. Portanto, ele faz operações aritméticas, que são cálculos, e operações lógicas, que são tomadas de decisões. Galera, esse conteúdo aqui faz referência ao conteúdo anterior, onde nós fizemos uma introdução à computação. Se você não assistiu o vídeo, galera, ou não leu o conteúdo, né, dá uma olhada, tá? Porque vai fazer mais sentido para vocês se vocês seguirem a ordem de estudo que eu estou postando por aqui. Então, vale a pena vocês estudarem todas as aulas para vocês terem um melhor entendimento do que nós estamos falando, tá? Então, em um computador, galera, nós encontramos componentes como a memória principal, memória RAM, memória ROM, unidade de entrada, unidade de saída, unidade central de processamento, que é a CPU, unidade de lógica e aritmética, registradores, unidade de controle e memória secundária. Então, vamos conhecer esses componentes, tá? A unidade de entrada é o componente que é utilizado para inserir dados dentro de um computador. Esses dados podem ser processados ou armazenados na memória do computador. Alguns exemplos desse tipo de componente são teclado, scanner, mouse, câmeras de vídeo, arquivos e sensores de movimento. Ou seja, com esses equipamentos, nós conseguimos inserir informações dentro do computador. Unidade de saída. Esse componente é utilizado para apresentar os dados que estão dentro do computador. Alguns exemplos desse tipo são o monitor de vídeo, que exibe para nós o que nosso computador tem, né? Impressoras, onde a gente pode imprimir documentos que estão dentro do computador, ou fotos, né? Enfim, e também arquivos. Unidade central de processamento. Esse componente é conhecido aí como processador ou CPU. Ele funciona como o cérebro do computador, pois é ele quem calcula e toma decisões com base nos dados que o computador possui. Ele é dividido em três partes, que é a unidade de lógica e aritmética, registradores e unidade de controle. Então, o processador ele é dividido em três partes, tá? A unidade de lógica e aritmética, esse componente é responsável por realizar cálculos matemáticos ou tomar decisões. Com certeza, esse componente é o mais importante dentro do processador, porque se o processador não consegue fazer cálculo nem tomar decisões, então ele acaba se tornando inútil, né? Então ele não serve para nada. Os registradores. Esse componente é um tipo de memória muito rápida que ajuda ali nos cálculos e tomada de decisão dentro do processador. Ou seja, galera, conforme o processador vai realizando cálculos, né, ele precisa dessa memória rápida para ajudar ele a guardar as informações e ele não se perder, tá? Então os registradores são muito importantes. Unidade de controle. Esse componente ele controla o que cada parte do processador deve fazer. Ele atua como um direcionador, informando o que se deve ser calculado ou o que deve ser tomado de decisão. Ou seja, galera, ele controla, ele fala, isso aqui tem que ser calculado, isso aqui tem que ser tomado uma decisão. Então ele vai indicando para que lado a informação deve ir para ser processada corretamente no processador, tá? E a memória principal, galera? Então o computador ele possui dois tipos de memória que formam a memória principal. É a memória RAM e a memória ROM. Vamos lá, memória RAM. Essa memória é do tipo volátil, ou seja, quando o computador desliga, as informações contidas nela são apagadas. Por isso essa informação, essa memória, né? Ela guarda informações apenas temporariamente. Ela ajuda ali no processamento das informações pelo processador. A memória RAM, galera, então ela vai guardar informações de forma temporária. Quando o computador desliga, todas as informações que estão dentro delas são apagadas, tá? Quando o computador liga de novo, aí ele precisar aí da memória, aí ele vai utilizar novamente, tá? A memória ROM é um tipo de memória que é apenas de leitura, muitos conhecem ela como BIOS, isso porque ela é escrita apenas uma única vez e guarda as informações necessárias para inicializar o computador.
Se ela estiver com algum problema, o seu computador não vai ligar, pois ela não vai saber como fazer. O seu computador não vai saber como fazer isso, tá? Então a BIOS ela é muito importante porque ela guarda as informações, galera, de como o seu computador deve iniciar e como ele deve funcionar. Se der um problema, seu computador para de funcionar, tá? Esse tipo de memória, galera, algumas pessoas até atualizam, mas corre-se o risco, né? Porque se acabar a energia no meio do processo e você perder informações ali importantes, ela corre o risco dela nunca mais ligar e seu computador também não. Sendo aí que você vai ter que trocar provavelmente a placa-mãe, tá? Para poder fazer o seu computador voltar a funcionar, tá? Memória secundária, galera, são as memórias aí que a gente acaba falando bastante, né? Ela é responsável por guardar informações por mais tempo, né? Mesmo que o computador ele acaba se desligando, né, as informações permanecem armazenadas. Então nós temos alguns exemplos aqui, né, que são os disquetes, HDs, SSDs, pendrives, cartão de memória, né, onde a gente guarda as informações, desliga o computador e a gente espera que quando a gente ligar ele novamente, as informações ainda vão estar lá, né. É claro que ocorrem exceções, né, por exemplo, o seu componente eletrônico sofrer alguma perda, né, cair, enfim, algum dano, e aí quando você for tentar acessar, a informação já não vai estar mais lá. Então, mas a tendência é que, se não ocorreu nenhum problema, né, você guardou as informações, quando você ligar novamente seu computador, a informação vai estar lá, tá? E você já conhecia algum desses componentes, galera? Alguma dessas coisas que eu mostrei para você nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tá vendo esse site aqui, galera? É um site que eu preparei com todo o conteúdo aqui que eu estou ministrando gratuitamente. Estará lá disponível para você também. Então, se você quer se aperfeiçoar, estudar, enfim, vai estar lá disponível, tá? Então, pode acessar esse site que aparece aqui embaixo, que vai estar lá todo o conteúdo de forma gratuita. E, galera, não esquece de deixar um like aí para ajudar o canal, um comentário legal, me segue, né? Clica aí em se inscrever no canal para vocês receberem sempre os últimos vídeos que saírem por aqui, beleza? A gente vai continuar o aprendizado em um próximo vídeo. Até mais!